O Sermão da Montanha, parte 20. Mateus capítulo 7, versículo 15 ao 20, está escrito: Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda a árvore que não dá fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Jesus nos orienta a nos prevenir contra os falsos profetas. Se ele nos orienta assim, é porque eles existem. Você só consegue descobrir quem é falso profeta, ou se uma profecia é de Deus ou não, se você conhecer a verdade, que é a palavra de Deus. Hoje, encontramos muitas pessoas sendo enganadas por lobos, falsos profetas, e essas pessoas, por não conhecerem a verdade, acabam sendo escravizadas por um sistema religioso e doutrinário. Para um pouquinho. Nessa passagem bíblica do Sermão da Montanha, Jesus ele estava falando a respeito dos falsos profetas. O que é um falso profeta? É aquela pessoa que vem em nome de Deus, dando um recado em nome de Deus, mas que Deus não mandou aquela pessoa. Então ela é uma pessoa falsa. Ela está na qualidade de um mensageiro de Deus, sem ser mensageiro de Deus. E onde é que os falsos profetas irão atuar? No meio do povo de Deus. Os falsos profetas, eles são enviados por Satanás para o meio do povo de Deus, para enganar o povo de Deus, ou para escandalizar. Ou seja, fazer coisas que as pessoas venham olhar e venham de uma certa forma até se assustar. Por que é que nós encontramos tantos escândalos no meio das pessoas que se dizem de Deus? Porque no meio dessas pessoas existem os falsos profetas, aqueles que pregam em nome de Deus, aqueles que falam que são de Deus, mas que Deus não enviou. Pastor, mas Deus não faz nada, Deus não vê? Lógico que vê. E ele não faz nada? Lógico que faz. O que é que ele faz? Alerta o povo. Ele nos alerta a respeito desse tipo de gente. Só que o dia da prestação de contas irá chegar. Vai chegar o momento que Deus vai chamar toda a humanidade e ali será feita a prestação de contas. E automaticamente os falsos profetas serão lançados nas profundezas do inferno. Mas enquanto isso, enquanto não chega o juízo final, nós temos que ter um cuidado, buscar o conhecimento da palavra de Deus, para nós não sermos enganados pelos lobos, falsos profetas. Vamos dar sequência. Antigamente, Deus falava com o seu povo através dos profetas, que recebiam o recado do Senhor e transmitiam ao povo. Naquela época também tinha os falsos profetas que falavam em nome de Deus. Hoje, tudo que Deus tem para falar com o seu povo, Ele fala através da sua palavra. Os profetas de hoje, tudo que forem transmitir para o povo, tem que ter conteúdo bíblico. Hebreus capítulo 1, versículo 1, está escrito: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. O Filho mencionado em Hebreus capítulo 1, versículo 1, é Jesus, que é a palavra. Desde o passado, Deus adverte o seu povo contra os falsos profetas. Vejamos Jeremias capítulo 14, versículo 14, está escrito: e disse-me o Senhor, os profetas profetizam falsamente em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa e adivinhação e vaidade e o engano do seu coração é o que eles vos profetizam. Jeremias capítulo 29, versículo 9 está escrito: porque eles vos profetizam falsamente em meu nome, não os enviei, diz o Senhor. Olha que interessante. Desde a época do passado, irmãos, já existiam os falsos profetas. Pessoas que vinham e falavam em nome de Deus. Deus mandou dizer, Deus mandou te entregar isso, Deus mandou te falar isso. E naquela época existiam os falsos que estavam fazendo isso, e que Deus falava: eu não mandei fazer isso.
Então é comum nós encontrarmos em nossos dias, irmãos, pessoas mais atraídas por profecias do que pela pregação do evangelho. Isso é um perigo. Sabe por quê? Porque quando você é atraído por profecias, Satanás ele enxerga isso em você. E aí o que acontece? Ele vai enviar muitos falsos profetas até você. Um exemplo, se eu sou atraído por bebidas, Satanás vai colocar no meu caminho pessoas que irão, ei amigo, vamos tomar um, eu pago. Se eu for atraído por drogas, Satanás irá colocar pessoas no meu caminho que irá até me oferecer a droga gratuitamente. Eu não vou precisar nem comprar, vai ser de graça. Então no mundo espiritual, quando Satanás ele olha para aquele crente e vê que aquele crente ele não lê a Bíblia, não ora, não faz devocional, e há uma sede de receber uma profecia, ele fala, te peguei. Aí ele faz o quê? Manda o falso profeta, que vem em nome de Deus, falando o recado de Deus, e que Deus não enviou. Pastor, mas existem os profetas verdadeiros? Lógico que existem, irmão. Lógico que existem. Só que como é que eu vou saber, pastor? Para você saber, você tem que conhecer. E para conhecer, você tem que ter uma vida de oração. Você tem que ter uma vida de leitura bíblica. Você tem que ser uma pessoa presente nos cultos para receber os ensinamentos. Senão, não tem como você saber. Não está escrito na testa. Agora, quando você adquire o conhecimento, você consegue detectar naquela profecia algo que está ferindo a palavra de Deus. E como é que você sabe que está ferindo a palavra de Deus? Porque você conhece a palavra de Deus. Naquela profecia você detecta alguma coisa estranha. A Bíblia fala que pelos frutos conhecereis. Então você conhecendo aquele profeta, você observa aquele profeta de perto, e aí você consegue detectar se aquele profeta é verdadeiro ou não. Olha para a família do profeta. Olha para o profeta. Observa o que sai da boca dele se não fere a palavra de Deus. Mas você já observou que a maioria dos profetas que profetizam são de fora? A maioria é alguém que você não conhece. A maioria são enviados, sempre com a missão. Lógico que ele vai para um local que ninguém conhece ele. Porque naquele local que as pessoas conhecem ele, facilmente irão detectar que ele é um falso profeta. E é uma sede nas pessoas, irmãos, de procurar profecia, e ao mesmo tempo é uma sede dos pregadores querer ser profeta. Isso é um perigo. É aí que Satanás entra e engana. Mateus capítulo 24, versículo 24, está escrito: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Olha que interessante, surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais. Você anda muito à procura de sinal? Você vai para um culto com interesse de ver alguma coisa diferente? Você está num culto, uma igreja para você, você tem que estar vendo acontecer alguma coisa? Você é atraído por sinais? Cuidado. Lógico que existem os sinais ocasionados por Cristo, mas não, cuidado, porque também existem os sinais feitos por Satanás. Então vamos lá. No mundo espiritual, Satanás me enxerga como alguém que tem sede de receber profecia. No mundo espiritual, Satanás me enxerga como alguém que quer ver, tem que estar acontecendo alguma coisa, tem que ver alguma coisa diferente. Se eu não ver alguma coisa diferente, você é um prato cheio para o falso profeta que ele envia até você. Porque pessoas que têm sede disso, irmão, pode ter certeza, não ora e não lê a Bíblia. Porque quem ora e quem lê a Bíblia, segue a Deus, independente de ver alguma coisa ou não, independente de receber algum recado sobrenatural ou não. Agora, quando nós não temos uma vida de comunhão com Deus, de oração, de leitura bíblica, nós queremos que a nossa vida se organize em cima de uma palavra que um homem que eu não conheço, ou uma mulher que eu não conheço, vai falar para a minha vida. Isso é para crente preguiçoso, irmãos. Agora, lógico que Deus pode sim enviar um homem que você não conhece, uma mulher que você não conhece, e ali soltar uma palavra para abençoar a sua vida, sim. Mas você tem que ter esse discernimento. Continuando. Não é porque alguém fala detalhes da sua vida,
que essa pessoa seja de Deus ou esteja sendo usado por ele naquele momento. Preste atenção, não é porque a pessoa fala detalhes da sua vida, que essa pessoa seja de Deus ou esteja sendo usado por ele. Agora, de repente, a pessoa pode falar detalhes da sua vida, ser de Deus e estar sendo usado por Deus. Mas como é que você vai saber? É aí que você tem que ter vida de oração, vida de leitura bíblica, participar dos cultos da igreja, para adquirir um conhecimento. Quando chegar aquele recado, chegou o recado, opa, deixa eu colocar diante de Deus esse recado. Eu já tive de receber recado, irmãos, que em momento algum feria a palavra de Deus. Pastor, Deus mandou pá. E aquilo que a pessoa falava não feria a palavra de Deus. Mas eu fiz o quê? Eu conheço a palavra. Então eu vou fazer o quê? Eu vou pegar tudo o que a pessoa falou, eu vou colocar diante de Deus. Deus, se é o Senhor falando, vai se concretizar. Se não é o Senhor falando, vai queimar. E não acontecer. Mas a pessoa falou em nome de Deus, o que a pessoa falou em momento algum feriu a palavra de Deus, mas eu coloquei diante de Deus. E tem gente que se precipita. Um exemplo, tem pessoas, irmão, se tinha uma dor na barriga, o diabo já manda alguém para falar, olha, fizeram um monte de macumba para você. E quem mais recebe esse tipo de recado é gente que é atraída por esse tipo de sabe, eu quero uma revelação. Eu quero uma revelação. Tem gente que se ela tem um sonho, por mais comum que seja o sonho, ela quer uma interpretação para aquele sonho. Ou seja, é uma sede, é um sonho, irmãos, é um sonho. Sonhou coisa boa? Acordou? Meu Deus, está abençoado em nome de Jesus. Sonhou coisa ruim? Acordou? Senhor, está repreendido em nome de Jesus. Paralisou, pronto. Não precisa você ligar para alguém, escuta, eu sonhei com uma cobra. Dá para você interpretar esse sonho. Ei, tu tem um dom na interpretação de sonhos? Para com isso, irmão. Vai ler a Bíblia, vai orar, sonhar. Todos nós sonhamos todo dia. A partir do momento que você fecha os olhos e pega no sono, você começa a sonhar. É que você não lembra do sonho. E o sonho que nós lembramos é aquele que justamente nós acordamos. Acordamos, aí lembramos por quê? Porque acordamos no meio do sonho. Mas a partir do momento que você fecha os olhos e dorme, você começa a sonhar. Termina um sonho, começa outro. Termina um sonho, começa outro. Termina um sonho, começa outro. E por que às vezes nós acordamos no meio daquele sonho? Porque às vezes é um sonho um pouco mais pesado. E ali a pessoa acaba até se assustando e acordou. É bênção? Está abençoado. É ruim? Está repreendido em nome de Jesus. Volta a dormir, não fica ligando para ninguém pedindo interpretação. Sabe por quê? Porque se você tem esse hábito, você vai acabar pedindo interpretação para um falso profeta. Aí ele vai trazer o quê? Essa cobra simboliza a sua sogra. Essa faca que você viu no sonho simboliza os falsos amigos, que são seus inimigos. Essa luta é o quê? Que lá no seu trabalho estão fazendo de tudo para você perder o emprego. Aí você já chora, verdade, aleluia, aleluia. Não passou de um sonho. Mas vamos dar sequência. Vou ler mais uma vez. Não é porque alguém fala detalhes da sua vida que essa pessoa seja de Deus ou esteja sendo usado por ele naquele momento. Vejamos esse exemplo. Atos capítulo 16, versículo 16 ao 18 está escrito: E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Estes homens que nos anunciam o evangelho, o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Para um pouquinho. O diabo também fala a verdade, irmão. O diabo não somente. O falso profeta, ele também fala a verdade, ele não somente.
Pessoas com espírito de adivinhação também falam a verdade, não somente. Você encontra aqui uma jovem que a Bíblia relata que tinha um espírito de adivinhação. Quando Paulo passava, ela anunciava: estes homens que anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Estava mentindo? Não. Paulo era servo do Deus Altíssimo? Sim. Os demais apóstolos também? Sim. Só que aquele elogio, aquela divulgação, sabe, sempre que passava, esses são homens de Deus, começou a incomodar Paulo. Começou a incomodar Paulo. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela, e na mesma hora, saiu. Quem era que estava usando aquela mulher? Um demônio. O demônio estava usando aquela mulher para falar o quê? Estes homens são homens de Deus. Mas estavam falando a verdade? Sim. Mas era um espírito de demônio. Irmãos, se naquela época existia, você acha que hoje não tem? Então tudo que você tudo que você escuta, cuidado. Às alguém vai chegar para você e vai falar: olha, estão falando de você. E às vezes ninguém está falando de você. É o demônio usando a boca daquela pessoa para falar para você que estão falando de você. Aí você às vezes já tem um coração meio duro, o coração ainda não foi liberto. Aí você já acha que aquilo é verdade. E aí você já passa a ser usado por diabo para falar mal daquela pessoa. Irmãos, uma pessoa que é nascida de novo, ela não vai perder tempo com isso. Ah, estão falando mal de você. Você nem pergunta quem? Quem? Mas quem? Você nem pergunta. Uma pessoa que é nascida de novo, uma pessoa que teve um encontro com Cristo, ela não vai perder tempo com bobagem. Irmãos, e onde nós mais encontramos demônios, você pode ter certeza, é no meio do povo de Deus, ou do povo que se diz de Deus. Ou você acha que todo mundo que se diz de Deus é de Deus? Lógico que não, irmãos. Ali dentro, no meio do povo de Deus, tem o que? Os falsos cristos, os falsos profetas, os anticristos, aqueles que, apesar de falar em nome de Deus, são usados pelos demônios para dar recado, como se fosse de Deus. E aí nós temos que fazer o quê? Ter a maturidade espiritual. Opa, deixa eu conhecer mais, deixa eu ler mais a Bíblia, deixa eu orar mais, porque eu não quero ser um falso profeta, mas eu também não quero ser enganado por um falso profeta. E o falso profeta, ele sempre vai tentar te convencer que ele é um profeta. E aí ele tenta fazer o quê? Adivinhar algo da sua vida. Lembra da jovem que eu citei aqui? Ela tinha um espírito de adivinhação. Não era o Espírito Santo que estava sobre ela. Era o espírito de adivinhação. Era demônios. E a Bíblia relata que ela dava muito lucros aos seus senhores porque adivinhava. Então cuidado. Alguém falar seu nome completo, alguém falar seu RG, alguém falar a cor da sua roupa íntima, alguém falar quanto você tem no banco, alguém falar, pense em alguma coisa, você pensar e a pessoa falar o que você pensar, cuidado. Não é porque essa pessoa está na igreja ou com o microfone pregando que essa pessoa é de Deus. Tenha sabedoria. Irmãos, a profecia tem como objetivo glorificar a Deus. Fala para mim, onde é que Deus é glorificado se eu revelar o número do seu RG? Onde é que Deus é glorificado em eu falar o que você acabou de pensar? Em que isso Deus é exaltado? Em que isso Deus é glorificado? Em nada, irmãos. Isso só levanta o quê? O meu ego. Está vendo? Eu sou de Deus. E tem muitos que acham que são de Deus. Não é por maldade, não. Também aqui eu não estou falando que a pessoa não possa ser de Deus e realmente fazer uma revelação. Não é isso que eu estou falando. Mas uma grande parte pode ter certeza que é ensinamento errado. São pessoas que até acreditam que são de Deus. Até acreditam que estão sendo usadas por Deus. Acreditam. Mas não são. Um exemplo. O Henrique Cristo, ele acredita que é Jesus Cristo. Ele fala que ele é Jesus Cristo.
ele tem milhares e milhares de seguidores. Mas tu acha que na mentalidade dele, ele sabe que ele não é? Não, irmão. Na mentalidade dele, ele é Jesus. Não é maldade, ele se programou para ser mal. Não, na mentalidade dele, ele é Jesus. Ele acredita que ele é. Se você chegar para mim e falar, Elton, o seu nome não é Elton, o seu nome é Antônio. Não vai adiantar, eu acredito que eu sou Elton. Ele acredita, o Henrique Cristo acredita que ele é Jesus. Não é maldade, irmão. Não adianta a pessoa ter raiva. É um desgraçado, é um falso. Irmãos, ele chegou a um patamar que Satanás contaminou a mente dele. Então ele acredita naquela mentira. Ele fala que é Jesus e ele acredita. Quando Judas foi vender Jesus, na mentalidade do Judas, ele acreditou que aquilo era o certo a fazer. Não, isso é o certo a fazer. Eu vou vender Jesus. Ele foi e vendeu. Você acha que quando ele foi vender Jesus, na cabeça dele estava o quê? Eu não sei. Não, na cabeça dele é isso mesmo que eu tenho que fazer. É isso mesmo. É isso que eu tenho que fazer. E ele vendeu. Depois caiu a ficha. Só que já era tarde. Só que tem gente, irmãos, que nunca vai cair a ficha. Tem gente que vai ser preso no engano de Satanás e nunca vai cair a ficha. Quando notar a realidade, já vai ser no juízo final, com a sentença do inferno. Vamos dar sequência. Muitos, usados por Satanás, profetizam e levam as pessoas a acreditarem nas profecias falsas. Se a pessoa acreditar, a tendência é acontecer. Exemplo, profetiza que você vai passar por uma grande luta. Você fica esperando essa grande luta, ela vem. Profetiza um acidente, você fica esperando o acidente acontecer, ele vem, ele acontece. Profetiza traição, você fica esperando acontecer, acontece. Satanás usa pessoas para trazerem para a sua vida algo que Deus condena, que é o medo e o mau pensamento. Quando você acredita na profecia negativa, a porta foi aberta para o inimigo agir. Provérbios capítulo 23, versículo 7 está escrito, porque como imaginou na sua alma, assim é. Ou assim é ele. Ou seja, o diabo usa o falso profeta para profetizar. Você coloca a sua fé de uma forma distorcida para esperar acontecer. Quando nós colocamos a nossa fé em Deus e esperamos acontecer, o que acontece? Aquilo que nós esperamos acontece. Um exemplo, é aquela pessoa que está orando pela uma porta de emprego, pedindo a Deus, pedindo com fé, a pessoa tem certeza, meu Deus, o Senhor vai abrir a porta de emprego, pensa que não, o que acontece? A porta de emprego é aberta. A fé da pessoa em Deus abriu aquela porta de emprego. Mas quando é o oposto, quando a pessoa põe a fé é você acreditar na profecia de Satanás, ela acontece. Então o diabo usa o falso profeta para trazer para a sua vida o recado. E aí você coloca a sua fé naquele recado. Profetiza traição, pronto, você fica agora de olho no marido assim do jeito que, ou vice-versa. Todo dia você pensa nessa profecia, você não pensa na profecia que Deus fala, mas a profecia que o diabo fala, você fica 24 horas. Você acorda pensando nela. Você vai dormir pensando nela. Se alguém chega para você e fala, olha, fizeram uma macumba para você. Toda vez no decorrer do dia, que sua mente estiver um pouco mais livre, você vai pensar nessa profecia. Olha, fizeram uma profecia, fizeram um trabalho para você perder o emprego. Todo dia você vai pensar nessa profecia. Então, qualquer coisa que acontecer no trabalho, por menor que seja, você já vai se lembrar da profecia. Então, você fica o quê? Esperando aquilo acontecer. Acontece. Não é que o profeta foi de Deus. O profeta era de Deus porque aconteceu. Não, o profeta era do diabo, profetizou maldição na sua vida e você tomou posse, você recebeu, você aceitou. Por isso, irmãos, aquilo que é bom, nós abençoamos. Tomamos posse, nós queremos. Aquilo que é ruim, nós rejeitamos. Nós não deixamos a nossa mente ficar pensando. Continuando. Como conhecer os falsos profetas? Por seus frutos os conhecereis. A vida deles tem coisas erradas que são difíceis de detectar.
Outro motivo é que a profecia fere a palavra de Deus, ou seja, fala que vai acontecer algo que Deus promete em sua palavra, livramento. Então vamos lá, como conhecer o falso profeta? Na vida dele tem coisa errada. Por isso que o diabo ele é esperto, ele faz o quê? Ele manda para outro lugar. Geralmente vem de fora. Só explicando, irmãos, nem todo mundo enviado, nem todo mundo que vem de fora para um local, vai para outro local, significa que seja falso profeta. Não interprete errado o que eu estou falando. Mas o que acontece? Alguém que você não conhece, alguém que você só ouviu falar, que você não conhece a vida dele, que você não conhece a família dele, que você não conhece o dia a dia dele, é quem vai falar. É aí que está o perigo. Como é que você vai detectar? Pela vida já não tem como, porque você não conhece ele. Analisa se fere a palavra, aquilo que eu falei ainda há pouco. Eu aqui citei alguns versículos bíblicos para vocês lerem em casa, de bênçãos de Deus, de profecias de Deus sobre a nossa vida. Isaías 54, versículo 17 fala: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Que ferramenta? Ações negativas, ações do mal, preparadas contra ti, não prosperará. É isso que você tem que meditar. Então, se a profecia vem falando o contrário daquilo que Deus fala, não aceite. Repreenda em nome de Jesus. Eu lembro um dia eu estava na cidade, uma jovem comentou comigo que ela tinha recebido uma profecia que ela ia sofrer um acidente de moto. Pastor, acidente de moto aconteceu. Eu falei, lógico, você ficou esperando. Tudo aquilo que profetiza de ruim, se você esperar acontecer, vai acontecer. Você não era para ter esperado o acidente acontecer. Você tinha que ter repreendido em nome de Jesus e meditar na promessa do livramento. A Bíblia não fala que Deus coloca os seus anjos em volta de cada um de nós para nos livrar? Lógico que isso daqui, irmão, não significa que uma pessoa não possa sofrer um acidente, não é isso. Também não interpreta errado. Mas no caso daquela jovem, ela recebeu a profecia e ela esperou acontecer. Agora eu te pergunto, onde é que Deus foi glorificado nessa profecia? Eu chegar para uma pessoa e falar, tu vai sofrer um acidente. Aí tu sofre um acidente. Aonde Deus foi glorificado nisso? Deus é glorificado, irmãos, quando nós evangelizamos alguém e essa pessoa se converte. Deus é glorificado quando nós somos pessoas, sabe, de índole, de caráter, pessoas justas, honestas. Quando nós não estamos em rodinha de fofocas, em mentira. Deus é glorificado quando nós honramos os nossos compromissos, quando nós não enganamos ninguém. Deus é glorificado através das nossas atitudes diárias. Deus não é glorificado quando eu falo, tu vai sofrer um acidente e tu sofre um acidente. Continuando. O que acontece com os falsos profetas no dia do juízo final? Serão lançados no inferno. Apocalipse capítulo 20, versículo 10 está escrito: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Vai chegar o dia do acerto de contas. Deus está vendo? Deus está vendo. Os falsos profetas, os enganadores, os mentirosos, os fofoqueiros, os contenciosos. Deus está vendo tudo. Os relaxados, os que não obedecem a Ele nada. Deus está vendo tudo. E onde é que essas pessoas estão também? Estão também dentro das igrejas. E Deus está vendo. Deus está vendo os lobos, os falsos pregadores. Deus está vendo tudo, irmão. Tudo, tudo, tudo. Deus sabe o que passa na sua mente. Deus sabe o que passa no teu coração. Ele vê tudo, Ele sabe tudo. Aí vai chegar o dia do acerto de contas. Esse dia, meu amigo, ninguém escapa. O julgamento é justo. E a sentença só tem duas: ou céu ou inferno. Não existe o meio termo. E não tem como voltar aqui para organizar a vida. Não tem como. Continuando. Portanto, tenham cuidado para não cair no laço do inimigo. Satanás consegue se transfigurar em anjo de luz.
só que ele não é anjo de luz, e sim anjos das trevas. Segundo Coríntios capítulo 11, versículo 13 e 14 está escrito: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolo de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Olha aqui o apóstolo falando, olha, os falsos obreiros, esses falsos pregadores, esses falsos apóstolos, eles irão se transfigurar como se fossem de Deus, mas não são. Mas não é maravilha isso acontecer, porque Satanás se transfigura em anjo de luz, mas não é anjo de luz. Então Deus, ele faz o quê, irmãos? Ele prepara a igreja. Deus, ele não põe você dentro de uma caixinha, isola você. Não, ele prepara você. É assim que funciona. Então, quando você chegar na igreja para assistir o culto, do seu lado pode ter um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, ou pode ter um falso profeta. Do teu lado pode ter um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, ou um anticristo, ou um fofoqueiro. Então, a sua conduta de vida não pode ser baseada naqueles que escandalizam, naqueles que dão mau exemplo. A sua fé em Deus tem que estar por causa da palavra. Um exemplo, se você vier congregar na igreja, esperando perfeição no pastor, esperando perfeição nos obreiros, você nunca vai congregar aqui nem em lugar nenhum. Você tem que congregar na igreja para cultuar a Deus, receber o ensinamento de Deus, conduzir a sua vida na presença de Deus. Porque se você procurar perfeição no ser humano, você nunca vai parar em lugar nenhum. E até vai dentro de um bar. Porque as pessoas têm uma sede de procurar perfeição na igreja e não entendem que nas igrejas tem também os falsos. Irmãos, igreja é um grande hospital. A igreja é um grande hospital. Você vai no hospital, tem o quê? Tem pessoas com saúde, mas tem pessoas doentes. Tem pessoas com a doença não tão grave, mas tem outras que estão em uma doença mais elevada. Assim é a igreja, irmãos. Tem aquela pessoa que está curada na fé, dá um bom exemplo, um bom testemunho. Mas tem aquela pessoa que às vezes está começando, que ela está o quê? Com a vida toda errada, dando um mau testemunho, um mau exemplo. E o que nós temos que fazer? Não, eu vou parar de ir para a igreja. Não, se você parar de ir para a igreja por causa das imperfeições, você nunca vai parar em igreja nenhuma. E isso compromete até mesmo a tua salvação. Continuando. Coloque em prática tudo que o Espírito Santo falou em seu coração. Aqui eu deixo o meu WhatsApp, código 92 99185 2854. Feche os olhos, por favor. Coloque a mão no coração. Vamos falar com Deus. Pai, obrigado, Senhor, por esta mensagem que o Senhor nos trouxe. Abençoe, meu Pai, todas essas pessoas, que elas sejam alcançadas por Ti. É o que eu te peço, Pai, em o nome do Teu Filho Jesus Cristo, para a Tua glória, e que o Senhor possa transformar cada pessoa. Nos livra dos falsos profetas, dos lobos, nos dê visão, discernimento. Abençoa, Pai, as nossas vidas. É o que eu te peço em o nome de Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. E vamos aplaudir o Senhor bem forte, que Ele merece.